Eu sou a Silvia Machado, eu estou aqui, um prazer e uma honra muito grande, porque além de eu admirar muito a pessoa Eduardo, porque é uma pessoa comprometida, é meu marido, nós temos filhos e uma história já de algumas décadas juntos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito relevante, porque nós que temos filhos adultos já e atualmente com 13 anos, temos um desafio muito grande de transmitir a relevância das atividades e do ambiente acadêmico num mundo que é muito digital e, de certa forma, tem ficado mais superficial. E convivendo com o Eduardo, eu só fui até o mestrado, ele concluiu agora o doutorado, eu tenho uma impressão, convivendo com ele, do processo de transformação que o ambiente acadêmico fez com ele, tanto em relação a pessoal, quanto às questões de representatividade e também no ambiente profissional. E talvez esse seja o maior desafio das estruturas acadêmicas, que essa percepção que ele vai trazer hoje conosco, de engajar as pessoas para a realidade e para os desafios de toda essa transformação de atenção, inclusive, que as empresas, que as instituições, que as pessoas têm que dar à sistemática acadêmica que nós precisamos. Eduardo, hoje eu gostaria que você dimensionasse como foi essa virada de chave acadêmica, acho que aos 24 anos, certo? Que você entrou para a atividade empreendedora, e como foi essa transformação acadêmica relacionada ao seu prisma pessoal, com relação às suas relações institucionais de representatividade voluntária ou não, e com relação à sua atividade empresarial e também seu momento família. Tá bom. Eu acho que o que eu posso agregar, com certeza para vocês, é que eu já tinha tido experiência com 3 pós-graduações, que eu considero como um esforço acadêmico de 1 ano. E 1 ano hoje, para essas gerações mais recentes, parece uma eternidade. Mas eu, mesmo assim, eu percebi a necessidade de um aprofundamento maior relacionado às atividades que eu desempenhava no mundo empresarial. Então, o que me motivou, primeiramente, ao mestrado, que me jogava num horizonte de 2 anos, em que eu tinha que conciliar o meu tempo, o investimento empresarial, com o investimento acadêmico e a questão do relacionamento familiar, primeiro ter isso muito bem negociado dentro da família. A família tem que entender, tem que compreender e tem que valorizar esse esforço. Foram finais de semana de muito sol no Rio de Janeiro, em que você, como esposa, foi parceira o tempo inteiro. Os filhos também olhavam e viam que eu estava trocando a diversão por uma missão. Então, eu diria que foi isso. Mas antes disso, você tocou num ponto. Eu, desde os 24 anos, eu empreendo. E eu percebi esse imediatismo relacionado a quem empreende. Eles querem um conteúdo cada vez menor, um conteúdo cada vez mais rápido, e na maioria esmagadora das vezes, o conteúdo é sempre mais raso. Então, a qualidade do empreendedor brasileiro, ela também, na média, ela foi impactada. Mas óbvio... você que é uma pessoa de tecnologia, você não acha que esses conteúdos que são extremamente mais focados ou em formato nano-learning, eles não acrescentam o ambiente corporativo? Eu acredito que sim. Não, acrescentam, sem dúvida. Qualquer tipo de conhecimento vai agregar valor, seja uma notinha, seja alguma coisa mais fast training, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma qualificação, ela demanda tempo.
Vou fazer uma analogia. E amadurecimento. Amadurecimento. Né? Você não vira faixa preta de judô, de jiu-jitsu com fast training. Você tem que passar por aquelas, basicamente, 7 faixas. Se você é mais jovem, tem outras faixas ali no meio. Então você precisa de anos de treino. Você não vai conseguir aquele grau de maturidade que muitas vezes não é nem da sua destreza. É até um processo de integração com a parte lúdica que você está recebendo aquele conhecimento. E a parte acadêmica, né, Eduardo, ela passa por esse... E eu vi você passar por essas fases, porque você é dono do seu negócio, você tem restrição sobre o tipo de pessoa que te questiona no teu cotidiano, e eu pude perceber, quando também tive a minha experiência no mestrado, é que você lida cotidianamente com a fonte da informação, com o que você julga com o conteúdo, porque a gente lida agora com adolescente que tem múltiplos conteúdos e nem sempre aquela fonte de informação é confiável, com o respeito que você tem que ter com quem você cita, com a frustração, às vezes, de você perceber que por mais que você tenha o seu ponto de vista, às vezes numa citação ou na construção, no direcionamento do artigo, não é o que aquela pessoa que está norteando você academicamente, ela quer te levar. E eu acho que nesse ponto, eu que pude acompanhar primeiro o seu percurso no mestrado e depois no doutorado, eu acho que no doutorado você levou isso com muito mais leveza. Eu não sei também se porque no mestrado eu acho que você pegou um pouco o período pandêmico, né? Não, foi no doutorado até. Mas foi uma novidade. Né? Essa questão de um mestrado acadêmico e de um doutorado acadêmico te leva a um nível de profundidade que eu não tinha vivido isso. Então, o processo disso no mestrado, apesar de um processo mais simples, bem mais simples que o processo do doutorado, ele foi também bastante exigente. Até por desconhecimento meu de uma série de metodologias, sabe? Então, mas tanto o mestrado quanto o doutorado, eu fiz questão de fazer dentro de linhas de pesquisa que fossem extremamente sinérgicas com as minhas atividades empresariais. Do meu mestrado saiu um produto, que é um produto que eu comercializo hoje, que são os painéis indicadores de performance. Meu mestrado foi em metrologia, que é a ciência das medições, lá no departamento de metrologia, liderado pelo professor Carlos Hall, lá na PUC-Rio. E o doutorado eu fiz na área de engenharia de produção, departamento de engenharia industrial, também na PUC-Rio, liderada na época pelo professor Luiz Felipe Scavarda, que foi também o meu orientador. E num nível de exigência absurda, sabe? E a tua orientadora no mestrado foi a Fátima Ludovico, também num nível de exigência, engenheira química, assim... E eu lembro perfeitamente os áudios dela, como eram complexos, e você botava o áudio várias vezes para escutar, e você é uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido, e ainda assim, eu lembro várias vezes você verbalizando da complexidade do raciocínio, né, dela, dos professores, e encarar isso é um desafio que muda a tua perspectiva profissional, porque muda a tua forma de tomar uma decisão na sua rotina. Muda, mas a régua foi lá em cima. A escolha pela PUC-Rio, que é meu berço, né, de graduação, depois de pós, mestrado e doutorado, mas veio também com essa definição. A metrologia é um departamento seríssimo. Não tem departamento na PUC-Rio que não seja sério, mas uma régua lá em cima. A minha orientadora, a Fátima, como você citou, é exigência e sempre com muita educação. O professor Carlos Hall, a mesma coisa. E no doutorado, todos os professores que eu tive, o meu orientador, o professor Scavarda, meus co-orientadores, que foi o professor Daniel Nascimento e o professor Rodrigo Caiado, também num nível lá em cima, sabe, nível internacional. São pessoas que são ases dentro da sua atividade. Então eu também, para você aprender, você tem que buscar o topo. Então foi outra decisão muito importante. Primeiro uma decisão e depois uma percepção. Eu estava aprendendo com pessoas que estão na elite nas suas atividades. Então não dá para você jogar um jogo, se você quer ser uma pessoa de destaque ou quer impactar a sua atividade empresarial num alto nível, você tem que ter as referências também num patamar diferenciado.
Se não for assim, você vai despender energia. Mas é interessante você falar sobre alto nível, performance, nível, porque no meio desse percurso, né, que você fez no mestrado e doutorado, eu também, como um privilégio, né, pude fazer algumas especializações ao longo da minha vida, já tive a oportunidade de fazer um ciclo do mestrado fora do Brasil, mas apesar dessa sua fala de dizer que a PUC tem excelência, alto nível, performance, no meio desse percurso do mestrado e doutorado, eu tive contato com uma pessoa que trabalhou muitos anos na casa da minha avó, que me escreveu. Era uma pessoa muito humilde, criou os filhos sozinha numa comunidade lá em São Gonçalo, e os 2 filhos dela fizeram trilha acadêmica na PUC, tanto na faculdade, quanto mestrado e quanto doutorado. E essa percepção de que não é porque é um lugar de alto nível que não está ao alcance de quem tem a vontade de alcançar. É lógico que nós temos que considerar essas questões de privilégio, acessibilidade, vestimenta, deslocamento, alimentação. Eu que nasci numa cidade de periferia, eu sei a dinâmica que está ligada a essas questões. Você conviveu com pessoas de outros países, né, que também estudaram com dificuldade no mestrado, no doutorado, mas quando você falou desse privilégio de alta performance, me lembrou a Glória, porque eu fiquei emocionada, até pelos nossos desafios de tocar as crianças academicamente, de fazer eles performarem profissionalmente, e ver que uma pessoa que não necessariamente está numa alta roda social, ela também pode alcançar o mesmo resultado que você. Mas, Silvia, correndo atrás. É muito importante esse tipo também de... Cada um tem uma realidade, cada um tem um tipo de limitação. Eu, por exemplo, tenho contato com uma boa frequência com o reitor da Uniswan. E tanto os mestrados acadêmicos quanto os doutorados deles, que aí são em número menor, também são monitorados hoje pela CAPES, né, pelo governo federal, num nível de exigência que o Brasil conseguiu evoluir muito, né? Tem outras universidades menos famosas que também estão sendo vistoriadas, né? Eu estou falando no topo da pirâmide acadêmica, que são os mestrados e doutorados acadêmicos. Tem outros cursos que são mestrados profissionais, por exemplo. Que a própria PUC tem. Tem também, e tem que ter, porque tem público para isso também. A pessoa que acha que não tem uma veia acadêmica. Eu entendi que a profundidade que eu precisava, ela ia ser transformacional para o meu raciocínio lógico, para o meu design. E aí vem a pergunta, o que o Eduardo aprendeu como pessoa, como profissional, se você pudesse resumir em 10 palavras? A primeira é ter chefe, né? Um empresário, um empreendedor, muitas vezes ele é o dono do seu negócio. É um autodidata, então, né? Ele desacostuma a responder. Ninguém o questiona, ou raramente o questiona. Né? Por medo, porque ele é o líder maior daquele tipo de atividade empreendedora, etc. Então, o primeiro impacto que tem é você entender que você ali é um aluno e tem uma pessoa te monitorando, te questionando, te corrigindo ou pedindo para você mudar o rumo. E o empresário não está acostumado com isso. Eu estava há 30 anos sem isso. Quando eu comecei o doutorado, há 20. Eu estava há 20 anos sem isso. Então, não é uma equação fácil de você resolver. Mas isso eu disse, que eu senti essa mudança sobremaneira. Os nossos filhos sentiram. O mais novo, então, que não conheceu você numa outra fase, assim, com essa cognição. Hoje eu acho você bem mais reflexivo. A questão da fonte também, que você citou aqui. Hoje você referencia, mas você referencia para você embasar o seu raciocínio ou o seu desenvolvimento, para depois você chegar a uma conclusão diferenciada e inédita. É o recorte das pesquisas, ou o recorte de um paper, de um artigo acadêmico que a gente publica.
Então, eu isso achei faz você muita sempre diferença. muito justo, né? Mas essa questão acadêmica que você precisa reverenciar as citações, eu acho que talvez isso, de uma certa maneira, né, tenha mexido com a tua passionalidade. Porque você consegue hoje, quando toma uma decisão, eu vejo isso claramente no nosso cotidiano, você consegue meio que sair da situação para meio que olhar de fora, né? Quando a gente tem que dar uma dinâmica ali numa decisão empresarial, familiar, eu vejo de uma forma muito nítida, você meio que sai daquela situação para sua tomada de decisão. É como o House, aquele professor de Harvard, que fala do véu da ignorância, né? Que você consegue, talvez tenha essa dificuldade de não se travestir das suas experiências pessoais e profissionais para uma tomada de decisão, que foi o objeto da minha dissertação, a tomada de decisão. E hoje eu vejo como isso foi o maior ganho, foi a sua tomada de decisão, essa passionalidade que hoje você consegue filtrar com muita naturalidade no seu cotidiano, profissional, institucional, pessoal. Sem dúvida, eu também percebo isso, né? E ajudado por você também o tempo inteiro, claro. Porque não é fácil você deixar o ambiente que você está inserido. Para você poder fazer uma análise... Essa zona de conforto. Não é... Eu acho que zona de conforto cabe também, mas não é zona de conforto, porque empresário nunca está em zona de conforto. Ou seja, deixar aquela sua situação, seu status quo, e você sair dali um pouquinho e falar assim, nossa, estou olhando sob um outro ângulo, sob uma outra ótica. E aí, quando você consegue fazer isso, a metodologia de um mestrado, de um doutorado acadêmico, me ajudou muito nesse sentido. Porque as pessoas que eu citei passaram por pares, passaram por revisores. Então, fazendo um paralelo, isso, muda tudo. A citação acadêmica, a pesquisa, ela vai um pouco como uma parte, logo no início das consultorias que eu faço, de benchmarking com a empresa-alvo, que é você olhar o que tem no mercado para saber... Mas é mais do que isso. A gente vive numa superficialidade hoje, e é um desafio, em que a citação, muitas vezes, ela não faz o menor sentido. A pessoa pega a fala de alguém que é um idiota. Ou aliás, então... tem vários estudos acadêmicos que falam sobre isso, que de repente as citações elas não são fidedignas, né, a quem é atribuído. Mas isso acontece no nosso dia a dia. O que eu quero chamar a atenção é que quando a pessoa pega uma informação solta e ela parte para um raciocínio, para uma conclusão, se ela não tiver certeza... A lógica que ela foi aplicada... da idoneidade, do contexto, etc., ela vai criar um outro problema. Então, é esse tipo de rigidez metodológica que a academia me ajudou muito. Falando em rigidez metodológica, uma das questões assim que eu achei muito interessante depois, o Eduardo é uma pessoa muito inteligente, preparada, fez COPEAD também, ele não citou, mas uma das questões que me foi assim muito proeminente para mim foi as batidas com relação à qualidade dos editoriais e das reportagens que ele tinha acesso. Porque ficou muito lógico para ele, ao longo desses últimos 15, 20 anos, e principalmente depois que ele entrou na área acadêmica, como tão rasas as reportagens. E eu já fui estagiária, é importante. Rasas, parciais, tendenciosas, sabe? Então você saber diferenciar isso... E a vida acadêmica te trouxe essa tem essa também, visão... claro que tem problemas na academia, mas a metodologia de publicação, ela é universal, né? E isso ajuda demais a você tentar não só classificar, porque cada periódico tem um tipo de classificação, tem lá alguns indicadores, que basicamente são 3 deles, que são importantes nas classificações, mas isso os diferencia também. Então, publicar aqui no Brasil a gente usa um Qualis A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Então, você publicar num Qualis A1 é uma coisa extremamente difícil. É porque só os melhores publicam num Qualis A1. E a metodologia para você publicar, a exigência
te coloca num nível de esforço muito superior ao que normalmente a gente tem que fazer. Aí quando eu trago isso para dentro da minha empresa, eu também tenho que dosar. Não adianta eu exigir mais do que o necessário, senão o meu produto vai ficar caro, o meu serviço vai ficar complexo. Então, você conseguir dosar para o seu objetivo também é algo que essa experiência acadêmica você me sempre ajudou fala muito. Isso comigo, né? A tua entrega não pode ser maior do que o teu contrato. Ou se for, você tem que deixar claro e trocar isso por alguma coisa. Porque a relação entre as partes, ela tem que ser justa. E o contrato é quem intermedia isso. Eu lembro de uma introdução que eu fiz num trabalho acadêmico e eu coloquei humildemente, eu já até provei para ele que isso é uma retórica, mas não tem esse lugar sobre essa fonte do que eu vou te perguntar agora. Você que é uma pessoa focada na dispensação de serviços de alta tecnologia, como que você vê na parte acadêmica, que é o foco da nossa conversa aqui, essa utilização desenfreada e até com uma postura, às vezes, até acusatória? Estou falando nem das experiências que você teve, eu estou falando de maneira geral, que você vê em mídias especializadas, de alta circulação, sobre ferramentas antiplágio. Como é que, não falar de suas experiências pessoais, que talvez você tenha que ter cuidado por causa de sigilo em relação a isso, mas de maneira geral, como é que é o seu conhecimento, o que você acha que agregou e o que prejudica? Não, o plágio é algo extremamente maléfico. E na indústria, né, se eu estou falando indústria, comércio, serviços, o plágio está transvestido de uma cópia, muitas vezes. Que muitas vezes é o que é o paradoxo do segredo da China, né? Um segredo... Não, aí já houve, depende do momento que eles estavam. Óbvio que você olha para a natureza, para se inspirar na natureza. Você vai dizer que copiou a natureza? Porque você viu um pássaro voando e ele foi sua inspiração para você desenhar a asa de um avião mais moderno? Ou o corpo do próprio avião ali. Mas você podia explicar para quem está escutando o que é a ferramenta antiplágio, dois pontos quando você de se apropria da argumentação ou da publicação do texto de alguém sem você dar o devido crédito. Mas a ferramenta automatizada? A ferramenta automatizada hoje pega muito isso. Comete uma série de erros, porque tem ali uma série de citações ou de problemas, ele te dá um percentual e não necessariamente é plágio. Você tem que usar aquela terminologia. Então as ferramentas estão avançando, mas ajudou muito, porque o cara tinha que fazer isso manualmente. O corpo editorial tinha que fazer isso, ou o revisor, muitas vezes tinha que apontar se era um possível plágio, e isso era feito caso a caso. Hoje você roda a ferramenta num artigo de 8.000 palavras, 10.000 palavras, e ele já sai com percentual de plágio. Então, hoje, a pessoa que está usando o plágio para gerar suas publicações, ela vai automaticamente, é questão de tempo, para ela se queimar ou não. Claro que as ferramentas não são tão precisas, cometem erros, e aí você tem o justifica para a outra parte. Por exemplo, tem publicações que aceitam 2% de coincidências, não são plágios. Aí você vai lá e justifica, tem algumas que te apontam 4%. Você fala assim, não, eu estou usando o termo inteligência artificial aplicada. Esse é um termo universal, ele está repetido 20 vezes ao longo do texto. Eu não posso mudar essa terminologia. Então tem ferramentas de plágio ainda utilizadas hoje que apontam um plágio, mas que efetivamente não são. Agora, o plágio em si, no sentido que você perguntou, ele está sendo expurgado do meio acadêmico e é como se fosse uma doença incurável. Eu gostaria de te fazer duas questões para você comentar. A primeira, que eu tive a oportunidade na União Europeia de ver como era a padronização lá, aqui no Brasil, a BNT, lá na universidade que eu fiz o mestrado, era ISO 690. Eu queria entender quais as dificuldades que você, que não estava inserido nessa... Eu, então, fiz curso de tatilografia quando eu era garota e a gente passou por essa transformação digital. Então, o que você acha dessas dificuldades da padronização na hora de você fechar o trabalho de finalização acadêmica? E também
como que é o ChatGPT na rotina acadêmica. Eu queria que você falasse brevemente sobre esses 2 pontos. Tá, vamos para o primeiro. Nas empresas, a gente não pode perder muito tempo. Então, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Mendeley que ajusta suas citações, suas referências bibliográficas. Eu nunca aprendi a usar o Mendeley. Então, eu partia para fazer manualmente, corretamente, desde o primeiro momento. Mas dependendo de onde eu vou publicar, eu tinha que escrever, por exemplo, o ano logo depois dos autores. E muitas vezes era o ano depois. Aí tinha que mudar todas as referências. Muitas vezes são 150, 200 referências bibliográficas. Então, para mim, aquilo era uma perda de tempo. E foi uma perda de tempo, porque eu nem aprendi a usar a ferramenta, a Mendeley, mas tem sempre alguém que te ajude. Você falava isso com os nossos filhos, eu vejo sempre você falando. Então, cuidado assim, com as referências. Cuidado com as referências, porque eu também fiz manualmente e perdi um pouco mais de tempo, mas cada referência que eu citava, eu já trazia no padrão da publicação que eu tinha como alvo. Isso me ajudou muito, porque normalmente eu não alterava. E quando precisei, eu fiz um depara utilizando essa ferramenta, porque aí a gente também aprende a se virar. Eu vi você utilizando muito a biblioteca virtual, né, da PUC, né? Mas aí é base de dados. Aí é o acesso à base de dados. Aí já não tem a ver com essa questão da formatação. E o outro ponto que você falou, se é o ChatGPT como produto, nós estamos falando aí de ferramentas de IA, né, de inteligência artificial, para apoiar. Assim, como ferramenta de pesquisa, eu acho muito legal. É uma evolução da pesquisa que você fazia ali da Barça, no Google. Você não tinha Barça? Todo mundo ia lá na Barça, ia numa outra enciclopédia, que também tinham 2 ou 3, iam lá na fonte e copiavam aquela fonte. O risco é a fonte. O risco é a fonte. Só que a Barça, qual era a vantagem de você ter poucas fontes? Você tinha um conteúdo muito bem estudado, muito bem publicado. Quando você vem com a internet e vem com as ferramentas de busca e você vem com mais conteúdo, esses conteúdos começam a embaralhar. É um copiando do outro, é um fazendo algum tipo de ajuste, publicando um texto que é uma derivação de um texto que ninguém consegue rastrear mais. Então, a dificuldade é essa. Agora, eu acho que usar a IA como busca, como refinamento, como encurtamento de um texto, como um detalhamento maior de uma ideia, de alguma coisa, isso daí já é fantástico o resultado. Né? O óbvio que você tem que saber perguntar para você ter um output também interessante. Se possível, você pedir para ele referenciar fontes que ele teve. Academicamente, ele não vai fazer isso para você. Mas numa pesquisa de dia a dia, as ferramentas tipo o ChatGPT ou outra qualquer que você use vão te dar mais agilidade no seu dia a dia e vão automatizar de alguma forma, vão deixar o seu tempo mais voltado para aquilo que realmente importa. A tua maturidade ajudou ou atrapalhou? Você preferia ter feito essa atividade acadêmica jovem, sem a maturidade que você está hoje? Ou você acha que foi muito agregador ter feito nesse momento? Não, foi muito agregador fazer agora, mas eu poderia ter feito antes. Sem dúvida, eu poderia ter trocado uma pós pelo mestrado. É isso, eu vejo você falando. Né? Aí, por quê? Porque essa profundidade, essa questão da rigidez metodológica, essa questão de tudo que envolve um processo desse, teria aberto, inclusive, um outro caminho profissional que poderia ser também interessante para mim. Né? E esse caminho agora não faz mais sentido. Né? Então, mas para mim, você fazer logo depois que se formou, que também já era algo impossível na minha época, era algo que tinha até um preconceito em relação a isso. Hoje em dia não, já é meio que natural você, depois de um tempo, 2, 3 anos de experiência profissional, você já está habilitado para um processo acadêmico comumente falando, né? Mas talvez só para encerrar a nossa interação, talvez exista um desafio para os professores nesse momento dinâmico, online, e-learning, de trazer os alunos durante o percurso, seja de 2 anos do tecnólogo, ou seja de uma faculdade comum, de trazer esse olhar para a pesquisa e demonstrar como isso agrega a sociedade na rotina das pessoas.
E talvez isso não seja tão explorado nas escolas, na educação de base. É porque é tudo muito novo também. A gente está falando de diversas tecnologias da indústria 4.0. Já tem gente falando de indústria 5.0, que é trazer mais o aspecto social para o centro dessa questão tecnológica, né? Por exemplo, desemprego, consumo de energia, né? O que está acontecendo com o uso intensivo dessas tecnologias. E está havendo uma transformação também dentro das universidades, né? Dentro das escolas, dentro da academia como um todo. Né? Então, é tudo muito novo. Se é novo para a empresa, também é novo para as universidades, apesar das universidades estarem pesquisando isso. Por isso que o risco político de ser comprometido por uma política que a escola, a academia, ela tem que ser apartidária para ter essa visão sistêmica e não ser parcial aos vieses da vida cotidiana. Isso já tinha que ser. Não é, no Brasil ainda não é. Eu acho que a gente está longe disso, principalmente na esfera pública, mas também na esfera privada. Eu, por exemplo, lá dentro da PUC, uma vez eu vi os alunos em greve. Estava na última semana de aula. Eu apostei que na semana de férias eles não estariam mais em greve. Ou seja, não é diferente do mundo real. Ou seja, eu estou falando de uma universidade privada, da elite do Rio de Janeiro. Os alunos, enquanto estavam em aula, fazia sentido fazer greve. Na semana seguinte de férias, as barraquinhas estavam todas desmontadas e foi todo mundo curtir a vida. Né? Então, a causa não era o importante para a greve. Isso acontece direto. Tá? Então, fazendo um encerramento, né, na sua pergunta central lá inicial, eu posso dizer o seguinte: quem tiver a oportunidade de fazer esse aprofundamento ligado com sua atividade principal, com a chancela da sua família, acho que vai estar agregando muito, não só conhecimento, mas também vai estar com uma facilidade de inovação, uma facilidade de agregar novos métodos analíticos e que vai facilitar muito, não só o seu poder de análise, mas o resultado e a qualidade das suas decisões e do cotidiano, da sua maneira de viver, da sua maneira de conviver, que muitas vezes é diferente, né? Você não está sozinho no mundo, você não está sozinho na tua família, nem nada. Então, é o encerramento que eu posso fazer. Valeu demais a pena, e se eu pudesse eu teria feito até antes, porque teria me ajudado muito mais.